10 atores portugueses que estavam sempre bêbados. Por trás dos aplausos, da fama e do sucesso, existiam histórias marcadas por excessos, noites sem fim e batalhas silenciosas contra o álcool. Alguns perderam oportunidades únicas, outros viram relacionamentos desmoronar e carreiras brilhantes entrarem em declínio. Neste vídeo, vamos recordar 10 atores portugueses cujas vidas foram profundamente afetadas pela bebida, revelando episódios pouco conhecidos, que mostram o lado mais sombrio da... Quando se fala dos grandes nomes da história do cinema português, António Vilar é frequentemente lembrado como um dos atores mais elegantes e carismáticos do seu tempo. Com uma presença marcante no ecrã e uma carreira que atravessou várias décadas, conquistou o respeito do público em Portugal e também no estrangeiro. No entanto, por trás da imagem de estrela admirada por milhares de fãs, existiam períodos difíceis que acabaram por marcar profundamente a sua vida pessoal. Ao longo dos anos, várias pessoas próximas relataram que António Vilar enfrentou momentos de grande pressão emocional. O peso da fama, as exigências da profissão e algumas desilusões pessoais contribuíram para uma fase da vida em que os excessos passaram a fazer parte do seu cotidiano. Em muitos círculos artísticos da época, era conhecido por frequentar longas noites de convívio, onde o álcool estava quase sempre presente. Embora nem tudo que foi dito sobre esses anos possa ser confirmado com total certeza, a imagem de um homem que lutava contra hábitos difíceis tornou-se parte da narrativa associada aos seus últimos tempos de maior exposição pública. Alguns colegas recordaram que, em determinadas ocasiões, o ator parecia cansado e afetado por um estilo de vida que contrastava com o brilho que demonstrava diante das câmaras. O mais impressionante é que, apesar dessas dificuldades, António Vilar nunca deixou de ser reconhecido pelo seu enorme talento. O público continuou a admirar os seus trabalhos e a sua contribuição para o cinema português permaneceu intacta. A sua história tornou-se um exemplo de como a fama pode esconder batalhas silenciosas que poucos conseguem ver. Por trás dos aplausos e do sucesso, existia um homem que enfrentava desafios pessoais complexos, lembrando-nos que nem mesmo as maiores estrelas estão imunes às fragilidades da vida. 2. Varela Silva. Varela Silva foi um daqueles atores que marcaram gerações, com a sua presença forte, o seu talento natural e a capacidade de dar vida a personagens inesquecíveis. Durante muitos anos, foi uma figura respeitada no panorama artístico português, participando em produções que conquistaram o público e consolidaram o seu lugar na história do entretenimento nacional. No entanto, longe dos palcos e das câmaras, a sua vida pessoal conheceu períodos de instabilidade que acabaram por alimentar inúmeras histórias e rumores. A profissão de ator nem sempre oferece a estabilidade que o público imagina. Entre períodos de grande sucesso e fases de menor atividade, muitos artistas enfrentam dificuldades emocionais e financeiras. No caso de Varela Silva, pessoas próximas recordaram que ele viveu anos particularmente difíceis, marcados por preocupações constantes e pelo desgaste acumulado de uma carreira exigente. Em ambientes boêmios, frequentemente associados ao meio artístico da época, o consumo de álcool fazia parte da rotina de muitos profissionais. Ao longo dos anos, surgiram relatos de que Varela Silva participou regularmente em encontros noturnos, que se prolongavam até altas horas. Nessas ocasiões, o álcool estava quase sempre presente, contribuindo para a imagem de um homem que procurava esquecer preocupações e aliviar tensões através dos excessos. Embora seja importante distinguir factos comprovados de simples rumores, é inegável que esta reputação o acompanhou durante parte significativa da sua trajetória pública. Apesar dessas dificuldades, o ator nunca perdeu o reconhecimento dos seus colegas nem o carinho do público. O seu talento continuou a ser admirado e as suas interpretações permaneceram como referência para várias gerações de artistas portugueses. A história de Varela Silva recorda-nos que a fama nem sempre protege contra os problemas da vida real. Por trás do sorriso visto pelo público, existia um homem que enfrentava batalhas pessoais difíceis, muitas vezes longe dos olhares e dos aplausos que marcaram a sua carreira. 3. Mário Viegas. Mário Viegas foi uma das figuras mais singulares e irreverentes da cultura portuguesa. Ator, declamador e personalidade marcante da vida artística nacional, destacou-se pela sua inteligência, sentido crítico e enorme capacidade de comunicação. A sua voz inconfundível e a sua presença carismática fizeram dele um nome respeitado em Portugal.
No entanto, por trás da imagem pública de homem forte e confiante, existiam momentos de turbulência que marcaram várias fases da sua vida. Conhecido pelo seu espírito livre e pela forma intensa como vivia cada experiência, Mário Viegas tornou-se uma figura habitual nos círculos culturais e boêmios de Lisboa. Durante décadas, frequentou ambientes onde as noites longas, as conversas intermináveis e o consumo de álcool faziam parte da rotina de muitos artistas. Essa ligação ao universo boêmio contribuiu para a construção de uma reputação que o acompanhou ao longo da carreira. Diversos testemunhos de pessoas que conviveram com ele descrevem um homem apaixonado pela vida, mas também alguém que por vezes levava os excessos ao limite. Em determinados períodos, o álcool tornou-se uma presença constante no seu cotidiano, refletindo não apenas um hábito social, mas também uma forma de lidar com pressões profissionais, desilusões e conflitos pessoais. A sua personalidade intensa fazia com que tudo fosse vivido de forma extrema, tanto os momentos de alegria como os de sofrimento. Apesar dessas dificuldades, Mário Viegas nunca deixou de impressionar o público com o seu talento extraordinário. Continuou a ser admirado pela sua cultura, pela sua capacidade de interpretação e pelo seu papel único na vida artística portuguesa. A sua história mostra como muitos artistas brilhantes carregam batalhas invisíveis que raramente chegam ao conhecimento do grande público. Por trás da irreverência e do sucesso encontrava-se um homem complexo, que viveu intensamente cada etapa da sua existência e deixou uma marca impossível de apagar na cultura portuguesa. 4. Raul Solnado. Raul Solnado é recordado como um dos maiores nomes do humor e da representação em Portugal. Com um talento extraordinário para contar histórias e fazer rir milhões de pessoas, tornou-se uma das figuras mais queridas do país. Durante décadas, os seus espetáculos atraíram multidões e a sua popularidade parecia inabalável. No entanto, como aconteceu com muitos artistas da sua geração, a vida longe dos palcos nem sempre foi tão leve quanto aparentava. O enorme sucesso trouxe reconhecimento, mas também responsabilidades e pressões constantes. Solnado viveu numa época em que os artistas passavam longos períodos em digressões, participavam em eventos sociais frequentes e eram constantemente solicitados pelo público. Nesse ambiente, o álcool estava muitas vezes presente como parte das celebrações, dos encontros profissionais e das reuniões entre colegas do meio artístico. Ao longo dos anos, surgiram relatos sobre fases da sua vida em que os excessos se tornaram mais visíveis. Pessoas próximas descreveram períodos marcados por noites prolongadas e hábitos que acabaram por afetar o seu bem-estar. Embora a sua imagem pública permanecesse associada ao humor e à simpatia, existiam desafios pessoais que raramente eram discutidos abertamente. Como muitos artistas, procurava continuar a trabalhar e a fazer sorrir os outros, mesmo quando enfrentava dificuldades na sua vida privada. O que torna a sua história particularmente impressionante é o facto de nunca ter perdido a capacidade de conquistar o público. Mesmo nos momentos mais difíceis, Raul Solnado continuou a ser visto como uma referência da cultura portuguesa. O seu profissionalismo e o seu talento permitiram-lhe manter uma carreira admirável durante muitos anos. A trajetória de Raul Solnado mostra que a fama e o carinho do público não eliminam os problemas pessoais. Por trás das gargalhadas que ofereceu a várias gerações, existia um homem que também enfrentou fragilidades, desafios e períodos de luta interior. Ainda assim, o seu legado permanece vivo como um dos mais importantes da história do entretenimento português. 5. Nicolau Breiner. Nicolau Breiner foi uma das personalidades mais influentes da televisão e do teatro português. Ator, realizador e produtor, construiu uma carreira impressionante que atravessou várias gerações. O seu rosto tornou-se familiar para milhões de portugueses, e o seu nome passou a ser sinônimo de profissionalismo e talento. No entanto, por trás da imagem de homem bem-sucedido e constantemente ativo, existiram momentos de grande pressão que nem sempre eram visíveis ao público. Ao longo de décadas de trabalho intenso, Nicolau Breiner esteve no centro do mundo do espetáculo português. Participava em produções de grande sucesso, mantinha uma agenda exigente e era frequentemente visto em eventos sociais ligados ao meio artístico. Como acontecia com muitos profissionais da sua geração, os encontros noturnos, os jantares prolongados e as celebrações faziam parte da rotina. Nessas ocasiões, o consumo de álcool era frequentemente encarado como algo normal e até esperado.
Várias pessoas que conviveram com ele ao longo dos anos referiram que Nicolau apreciava a vida social e gostava de desfrutar dos momentos de convívio com amigos e colegas. Essa reputação alimentou histórias sobre períodos em que os excessos teriam sido mais frequentes. Embora grande parte dessas narrativas pertença ao universo das memórias e dos testemunhos pessoais, elas contribuíram para criar a imagem de um homem que viveu intensamente os anos de maior notoriedade. Apesar disso, Nicolau Breiner nunca permitiu que qualquer dificuldade comprometesse o seu compromisso com o trabalho. Continuou a apresentar desempenhos memoráveis e manteve-se como uma das figuras mais respeitadas do entretenimento nacional. A sua capacidade de reinventar projetos e de permanecer relevante durante tantos anos demonstra a dimensão do seu talento. A história de Nicolau Breiner lembra-nos que o sucesso profissional nem sempre significa tranquilidade pessoal. Tal como muitos artistas, enfrentou desafios que raramente apareciam diante das câmaras. Ainda assim, deixou um legado extraordinário e continua a ser recordado como uma das maiores estrelas da televisão portuguesa. 6. António Feio. António Feio conquistou o público português graças ao seu enorme talento, ao seu sentido de humor único e à sua capacidade de dar vida a personagens memoráveis. Ao longo da carreira, tornou-se uma das figuras mais respeitadas do teatro, da televisão e do cinema em Portugal. O seu carisma natural fazia parecer que estava sempre de bem com a vida. Mas a realidade por trás da fama era muito mais complexa do que muitos imaginavam. Durante anos, António Feio viveu intensamente o ambiente artístico português. Ensaios intermináveis, gravações exigentes, espetáculos noturnos e compromissos sociais constantes faziam parte da sua rotina. Como acontecia com muitos artistas da época, os encontros após os espetáculos frequentemente prolongavam-se pela noite dentro. Nessas ocasiões, o álcool era uma presença habitual, inserido numa cultura de convívio muito comum entre profissionais do meio artístico. Colegas e amigos recordaram que António Feio apreciava a companhia das pessoas e gostava de participar em momentos de celebração. Essa faceta sociável contribuiu para que surgissem histórias sobre excessos ocasionais e hábitos boêmios. Ao longo dos anos, a sua imagem ficou associada à ideia de alguém que vivia a vida com intensidade, aproveitando cada oportunidade para conviver e desfrutar dos momentos de descontração. Contudo, seria injusto reduzir a sua história apenas a esses episódios. O que realmente definiu António Feio foi a sua dedicação à arte e a sua extraordinária capacidade de comunicação com o público. Mesmo enfrentando dificuldades pessoais e profissionais, nunca deixou de demonstrar uma energia criativa admirável. A forma corajosa como enfrentou os desafios mais duros da sua vida acabou por reforçar ainda mais o respeito que os portugueses sentiam por ele. A trajetória de António Feio mostra que muitas vezes as pessoas mais sorridentes são também aquelas que carregam batalhas invisíveis. Por trás do humor e da popularidade encontrava-se um homem profundamente humano, com fragilidades e desafios como qualquer outra pessoa. O seu legado permanece vivo, não apenas pelo talento que deixou nos palcos e nos ecrãs, mas também pela inspiração que continua a transmitir às novas gerações. João Vilaré foi uma das vozes mais marcantes da cultura portuguesa do século XX. Conhecido pelo seu extraordinário talento como ator e declamador, conquistou gerações com interpretações intensas e uma presença em palco que poucos conseguiam igualar. O seu nome tornou-se sinônimo de elegância artística e sensibilidade cultural. No entanto, por trás do prestígio e da admiração pública, existiram períodos difíceis que marcaram profundamente a sua vida. Ao longo da carreira, Vilaré viveu momentos de enorme sucesso, mas também enfrentou fases de instabilidade emocional e profissional. O mundo artístico da época era exigente e muitas vezes impiedoso. As constantes viagens, as apresentações frequentes e a pressão para manter um elevado nível de desempenho criavam um desgaste acumulado que poucos espectadores conseguiam perceber. Como acontecia com muitos artistas do seu tempo, os encontros sociais e as longas noites de convívio faziam parte da rotina. Diversos relatos de contemporâneos descrevem um homem sofisticado, mas também vulnerável às tensões da vida artística. Em certos períodos, o álcool tornou-se uma presença frequente nesses ambientes boêmios, que reuniam escritores, atores e intelectuais. Para muitos, era uma forma de aliviar preocupações, lidar com frustrações ou simplesmente acompanhar o ritmo intenso da vida cultural portuguesa da época.
Apesar dessas dificuldades, João Vilaret nunca perdeu o respeito dos seus colegas, nem a admiração do público. A sua capacidade de interpretar textos complexos e de transmitir emoções profundas continuou a impressionar quem o via atuar. O talento que possuía era tão evidente que nem os momentos mais difíceis conseguiram apagar o brilho da sua carreira. A história de João Vilaret recorda-nos que muitas das maiores figuras da cultura viveram batalhas silenciosas longe dos holofotes. Por trás da imagem de artista brilhante, encontrava-se um homem sujeito às mesmas fragilidades humanas que afetam qualquer pessoa. Ainda hoje, o seu legado permanece vivo como um dos nomes mais importantes da representação e da declamação em Portugal. Foi Carlos César. Carlos César foi uma figura bastante conhecida do teatro, cinema e televisão portuguesa, construindo uma carreira que lhe garantiu reconhecimento junto do público ao longo de várias décadas. Dotado de uma personalidade forte e de uma presença marcante em cena, destacou-se pela capacidade de interpretar personagens intensas e autênticas. Contudo, como aconteceu com muitos artistas da sua geração, a vida fora dos palcos nem sempre refletia a imagem de sucesso que os espectadores viam. O percurso profissional de Carlos César foi marcado por períodos de grande atividade artística, mas também por momentos de instabilidade. O meio do espetáculo português, especialmente durante as décadas passadas, era frequentemente associado a uma cultura boêmia, onde os encontros após os espetáculos se prolongavam pela madrugada. Restaurantes, cafés e tertúlias tornavam-se locais de encontro para atores, músicos e escritores, e o álcool era uma presença habitual nesses ambientes. Vários testemunhos de colegas e amigos descrevem Carlos César como alguém que apreciava intensamente a vida social. Gostava de conversar, de partilhar histórias e de desfrutar dos momentos de convívio que surgiam após o trabalho. Com o passar dos anos, essa reputação acabou por alimentar relatos sobre hábitos excessivos e períodos em que a bebida desempenhou um papel significativo na sua rotina. Embora seja difícil separar completamente os factos das histórias que cresceram em torno da sua figura, a imagem de um artista ligado à vida boêmia permaneceu associada ao seu nome. Apesar disso, Carlos César nunca deixou de demonstrar enorme dedicação à profissão. O seu talento continuou a ser reconhecido e o público manteve o carinho por um ator que contribuiu para algumas das produções mais importantes da televisão e do teatro nacionais. A sua carreira prova que o sucesso artístico pode coexistir com desafios pessoais que raramente chegam ao conhecimento do grande público. A história de Carlos César é também um retrato de uma geração de artistas que viveu intensamente cada momento. Entre aplausos, fama e dificuldades, deixou uma marca duradoura na cultura portuguesa e continua a ser lembrado pelo talento que levou aos palcos e aos ecrãs. 9. Vítor Norte. Vítor Norte é uma das figuras mais conhecidas e carismáticas da representação portuguesa. Com uma carreira construída ao longo de várias décadas, participou em inúmeras produções de televisão, cinema e teatro, tornando-se um rosto familiar para várias gerações. A sua personalidade irreverente, o seu humor direto e a sua autenticidade fizeram dele uma presença única no panorama artístico nacional. No entanto, a sua vida também ficou marcada por períodos difíceis e por uma relação complexa com os excessos. Ao contrário de muitos artistas que procuraram esconder os momentos mais complicados das suas vidas, Vítor Norte nunca teve receio de falar sobre algumas das dificuldades que enfrentou ao longo dos anos. Em diversas entrevistas, abordou temas relacionados com escolhas erradas, fases de instabilidade e os desafios associados ao estilo de vida intenso que muitas vezes acompanha a profissão de ator. A fama, as noites prolongadas e a constante exposição pública criavam circunstâncias que nem sempre eram fáceis de gerir. Durante determinados períodos da sua carreira, o ator esteve associado a uma imagem de homem boêmio, habituado a frequentar ambientes onde o álcool era presença constante. Essa reputação tornou-se parte da sua imagem pública e alimentou inúmeras histórias contadas por colegas e amigos. Muitos descreviam-no como alguém que vivia cada momento com intensidade, sem receio de assumir riscos ou de seguir caminhos menos convencionais. Apesar dessas fases turbulentas, Vítor Norte conseguiu preservar aquilo que mais o distinguia: o seu talento. Mesmo enfrentando desafios pessoais, continuou a conquistar papéis importantes e a manter uma ligação forte com o público português.
A sua capacidade de recuperação e adaptação permitiu-lhe permanecer relevante durante décadas num setor altamente competitivo. A trajetória de Vitor Norte demonstra que a fama não elimina os problemas da vida real. Por trás da imagem descontraída e do espírito irreverente, existia um homem que enfrentou dificuldades, aprendeu com os erros e continuou a seguir em frente. É precisamente essa combinação de talento, autenticidade e resistência que faz dele uma das figuras mais marcantes da representação portuguesa contemporânea. 10. Rui de Carvalho. Rui de Carvalho é amplamente reconhecido como um dos maiores atores da história de Portugal. Com uma carreira extraordinária que atravessou gerações, conquistou o respeito do público e dos colegas graças ao seu profissionalismo, disciplina e dedicação à arte da representação. No entanto, ao longo de uma vida tão longa e intensa no meio artístico, também testemunhou de perto os excessos e os hábitos que marcaram muitos dos seus contemporâneos. Desde muito jovem, Rui de Carvalho viveu no centro do universo teatral português. Passou por diferentes épocas do espetáculo nacional, acompanhando as mudanças da televisão, do cinema e do teatro. Nesse percurso, frequentou ambientes onde as celebrações após os espetáculos, os jantares tardios e os encontros boémios faziam parte da rotina dos artistas. O álcool estava frequentemente presente nesses momentos e era visto por muitos como um elemento normal da vida social. Embora Rui de Carvalho nunca tenha ficado conhecido por escândalos comparáveis aos de algumas outras figuras do meio artístico, o seu nome surge frequentemente quando se recorda uma geração que viveu intensamente os bastidores do espetáculo português. Ao longo das décadas, partilhou histórias sobre colegas, amizades e momentos vividos em ambientes onde os excessos eram comuns. Essas experiências permitiram-lhe observar de perto como alguns artistas acabaram por ser prejudicados por hábitos que inicialmente pareciam inofensivos. O que distingue Rui de Carvalho é precisamente a forma como conseguiu preservar a carreira e a reputação durante tantos anos. Enquanto muitos colegas enfrentaram declínios dramáticos, ele manteve-se ativo, respeitado e admirado. A sua longevidade profissional tornou-se um exemplo raro de equilíbrio no meio frequentemente associado a pressões e tentações constantes. A história de Rui de Carvalho encerra esta lista de forma simbólica. Mais do que representar os excessos do mundo artístico, representa a capacidade de sobreviver a eles. A sua carreira extraordinária demonstra que o talento, aliado à perseverança e à disciplina, pode resistir ao passar do tempo e garantir um lugar permanente na memória cultural de Portugal.